gente, quero agradecer a presença de vocês aqui na segunda reunião pública do NECO, do Núcleo de Estudos do Corinthians. Dizer que é uma honra receber todos vocês aqui presentes. Estamos muito satisfeitos, eu até estava comentando com vocês. Eu acho o teatro aqui um ótimo espaço de instalação para a gente assistir às reuniões confortavelmente. A princípio, quando a gente imaginou fazer esse trabalho do NECO, nós imaginávamos fazer até numa sala de aula, algum lugar mais que tivesse uma interação maior. Não vamos valorizar esse espaço que a gente tem, que é um espaço muito bom, mas eu não quero que passe a ideia de que a gente tem aqui a necessidade de todo encontro, toda reunião nossa estar com o auditório lotado. Na verdade, o mais importante é que a gente tenha aí um grupo que tenha uma condição de intercâmbio, de realização de pesquisas, de estudos, né, que está muito mais próximo do nosso propósito do que a realização de um grande evento, por assim dizer, né? Então eu vou aqui fazer uma saudação inicial para vocês e logo mais eu passo a programação da noite. Núcleo de Estudos do Corinthians. Que bom ter você aqui. Seja bem-vindo ao Núcleo de Estudos do Corinthians, o nosso querido NECO. Desde sua fundação em 1910, no bairro paulistano do Bom Retiro, o Corinthians constituiu-se em muito mais que uma simples agremiação futebolística. Produto dos sonhos de trabalhadores humildes, muitos deles migrantes ou imigrantes, nasceu para conceder vez e voz ao povo, universalizar acessos e patrocinar convergências, entendimentos e conciliações. Dentro das 4 linhas, o Corinthians tornou-se logo clube vencedor. Fora delas, converteu-se em patrimônio histórico, cultural e social dos brasileiros. No apreço e respeito pela diversidade, realizou com sucesso a síntese da moderna brasilidade. No Timão, experiência sem fim, encontram-se as etnias, os credos, as classes sociais em processos permanentes de diálogo e transformação. O Corinthians é laboratório de metamorfoses, vivo, dinâmico, muda sua nação enquanto é modificado por ela. Imenso e intricado complexo, o time do povo oferece-se, portanto, como um enigma a seus amantes e àqueles que estudam sua importância na dinâmica das transformações sociais. Cada um procura a seu modo desvendar uma fração do mistério corintiano. O Núcleo de Estudos do Corinthians, o NECO, cuja sigla presta uma homenagem ao seu craque pioneiro, propõe-se a colaborar de forma metódica com essa busca. Sua proposta é fomentar o intercâmbio de informações e ideias, organizar o conhecimento compilado e realizar o processo de difusão desses saberes constituídos. O NECO é uma instância coletiva de trabalho, aberta a todos os interessados em colaborar de forma organizada na construção de um acervo de conhecimentos relativos à experiência corintiana. Pertence oficialmente ao Departamento Cultural do Esporte Clube Corinthians Paulista. O único requisito para frequentar as reuniões do NECO é que a participação do nosso núcleo seja sempre orientada pelo respeito, cordialidade e a compreensão que, tal qual o Corinthians, somos plurais e detentores de uma riqueza inigualável, que habita justamente na nossa diversidade. Caso exista alguma divergência quanto à opinião de algum colega do grupo, entenda que estamos num ambiente de liberdade intelectual. Certamente haverá oportunidade para você expressar o seu ponto de vista que, igualmente, será respeitado pelo conjunto dos componentes do NECO. Não somos uma instância deliberativa ou consultiva do Corinthians. Nossa missão é construir pesquisas, estudos, conferências e debates que resgatem a história do Corinthians e a sua relação com a sociedade brasileira, estimulando reflexões sobre o seu papel nos processos permanentes de transformação social. O NECO se propõe a colaborar com a instituição, apresentando-se como um aliado estratégico nas batalhas do cotidiano, empenhado em oferecer respostas
para os desafios impostos pela modernidade no ambiente do futebol globalizado. Então, gente, saudando mais uma vez vocês, eu gostaria também de saudar todos os ouvintes da Rádio Coringão, que está transmitindo ao vivo o nosso evento dessa noite. Eu vou aqui só fazer aqui um breve resumo aqui da nossa última reunião, das atividades nossas recentes aqui do NECO, e isso vai durar aqui no máximo 5, 10 minutos. Depois a gente vai ter um informativo dos grupos de pesquisa, das frentes de pesquisa que a gente tem essa novidade para vocês, né? Como eu disse, essa é a nossa segunda reunião, ainda estamos vivendo do primeiro para o segundo mês de existência do NECO, e nós vamos ter hoje aqui a apresentação de duas propostas, dois projetos das nossas frentes de pesquisa. Vamos apresentar aqui uma frente de pesquisa sobre as relações de gênero, né? E a frente de pesquisa também sobre os anos pré-Corinthians, que vai ser falado aqui. Além disso, também vai ser apresentado aqui também um pré-projeto de um documentário que a gente pretende produzir, obviamente com os recursos que nos forem disponíveis, mas vamos fazer um curta-metragem sobre a história daquela faixa da anistia que entra no Morumbi em 1979, obviamente clandestinamente. Até porque até hoje para entrar a faixa é clandestino, então imagina como era na época da ditadura. E depois a gente vai ter aqui, nós colocamos na nossa programação a presença do senhor Almilcar Barpui Filho. Ele, por motivo de saúde, está doentinho, não pôde estar presente, mas nós vamos ter aqui o Maurício Sabará falando aqui também sobre a história do Amilcar, contando alguns causos aqui para a gente. E depois a gente vai ter a honra e o orgulho aqui de receber o professor Plínio Labriola Negreiros, com o tema da palestra dele vai ser a cidade excludente e o time do povo. O professor aqui, antes a gente estava conversando, a tese de mestrado dele é de 1992, e agora em 2015 ele disse que é a primeira vez que ele tem a oportunidade de vir até o Corinthians e falar institucionalmente sobre o seu trabalho, sobre a sua pesquisa. Ou seja, o professor Plínio ficou 23 anos na fila também para poder falar sobre o trabalho dele. É uma honra receber o senhor. E depois a gente vai abrir aí para perguntas de vocês. Espero que hoje a gente tenha uma ocasião com uma elasticidade de tempo maior para a gente dar essa oportunidade para vocês. Eu gostaria aqui de passar rapidamente, e a gente vai depois, manda para o e-mail de vocês, coloca lá na nossa página do Facebook, as próximas reuniões que a gente vai realizar. E desde já eu peço licença para os meus colegas que são membros efetivos do NECO, porque eu mesmo fui lá na agenda, eu estou saindo de viagem depois de amanhã, então eu deixei aqui, se caso tiver alguma coisa, depois a gente conversa, tá bom? Mas a gente vai ter a próxima reunião ordinária do NECO, no dia 14 de julho, então vocês marquem aí na agenda de vocês. E a próxima reunião pública, igual essa aqui que nós estamos realizando, será no dia 28 de julho. Qual que é a diferença, gente, entre a reunião ordinária e a reunião pública? Essa aqui é uma oportunidade para todo mundo que queira participar, todo mundo que queira vir aqui e presenciar as nossas reuniões, as discussões, né? Onde a gente vai ter mais tempo para estabelecer, vamos dizer assim, uma reunião de apresentação com mais cara desse evento mesmo, a gente realiza uma vez por mês. Já a reunião ordinária, aí eu digo o seguinte, e como eu disse na leitura de apresentação, todos são convidados a participar das pesquisas, todos estão convidados a participar aqui do NECO. Não temos requisitos para isso. O requisito, aquilo que eu falei, é que seja uma relação respeitosa entre os integrantes. Mas na reunião ordinária, quando alguém quiser propor alguma frente de pesquisa, quando alguém quiser propor um tema para ser discutido, eu acho que a melhor ocasião, até porque aqui nós temos uma pauta aqui que tem que ser seguida, que seja na reunião de trabalho. O Luiz aqui tinha passado a ideia dele, que é até bem legal, que é a ideia de fazer o Atlas, não é isso? Os mapas por onde o Corinthians já passou na cidade de São Paulo, marcar e contar um pouco mais essa história. Portanto, foi uma ideia que ele trouxe hoje aqui pra gente. Que já tinha até falado na última reunião, que eu já achei genial. Tem que trazer na reunião de trabalho para a gente discutir com o restante dos colegas, né? E a gente discutir isso aqui, discutir quais são os temas que a gente vai abordar nas nossas reuniões públicas, os informes das frentes de pesquisa e tudo mais, né?
Então, eu queria dizer para vocês o seguinte: grandes projetos, como esse projeto do NECO, eles geram grandes expectativas. Lógico, quando a gente ambiciona fazer um trabalho que nem esse aqui do NECO, ele já desperta. O primeiro sentimento é de felicidade, de abrir um espaço como esse para discussão. Mas logo, imediatamente depois, surgem grandes expectativas e grandes responsabilidades para a gente. Em se tratando de Corinthians, eu acho que a responsabilidade é muito, muito maior. Quer dizer, não é só na escalação do Tite que todo mundo fica puto e às vezes quer dar palpite, mas o trabalho ele gera grandes expectativas, como assim deve ser. Se tratando de Corinthians, a gente tem uma necessidade que é muito grande do corintiano de participação, que está na nossa gênese, né? Essa necessidade da gente participar, essa necessidade da gente de fazer com que a estrutura seja mais importante do que os indivíduos, de todo mundo se sentir responsável pela construção dessa estrutura. De forma que nós estamos ainda num trabalho ainda organizativo, nós estamos organizando o NECO, né? A gente tinha, na verdade, quando a gente pensou do NECO, viu, Plínio, a gente tinha umas coisas, falando, poxa, vamos terminar de desenhar isso aqui, organizar, para pensar em lançar isso no ano que vem, ou a gente podia colocar o bloco na rua. A nossa escolha foi colocar o bloco na rua, até porque o NECO não surge de uma ideia de ninguém, não é uma ideia. O NECO surge de uma necessidade que o clube tem de organizar a sua história, né? Então a gente achou que a melhor maneira era colocar e aí os melões vão se ajeitando de acordo com o que o caminhão anda, entendeu? Então, nós estamos ainda com algumas coisas que a gente precisa organizar. Uma dessas coisas é a nossa parte de comunicação com a torcida, com os associados, com as pessoas que estão interessadas no NECO. Então, desde já, eu quero dizer para vocês, a gente sabe que tem falhas nessa parte de comunicação, nós estamos organizando aqui ainda, nós estamos montando frentes de trabalho aqui, comissões, organizando isso aqui internamente, e nós não conseguimos ainda estabelecer procedimentos ainda que sejam eles efetivos ali para ter o melhor resultado dessa parte de comunicação. Mas é algo que nós vamos melhorar. É algo ainda que está nesse momento ainda em construção. Então, eu peço a paciência de um pouco de vocês, não só por essa questão da comunicação, mas também por outras questões que talvez, porventura, vocês acham que possam melhorar. E aceitamos aí sugestões de vocês, que vocês participem dos nossos encontros, né? Eu acho que a gente vai poder melhorar sim. Né? Então, é isso, né? É um trabalho em construção. E vamos lá, o que mais eu vou ter aqui para falar para vocês. Em breve, então, eu queria falar um pouco para vocês sobre a primeira reunião. Eu acho que a maioria de vocês, pela cara que eu estou vendo aqui, participou do evento de inauguração. Foi um evento muito bom, com uma presença boa de público, e que as pessoas ficaram muito emocionadas. Tivemos momentos aí do pessoal com os olhos mareados, o pessoal chorando até, né? Gerou, assim, sensações muito bacanas, assim, pro pessoal que esteve aqui. E mais do que isso, acho que foi um belo pontapé inicial para a gente mostrar esse trabalho que a gente está realizando. Ora, nós não estamos realizando esse trabalho em nenhuma universidade, não estamos realizando esse trabalho, que seria legal que ele fosse realizado também. Nós estamos realizando o trabalho dentro do Corinthians, ou seja, é um trabalho institucional. Nós fizemos uma opção por fazer um trabalho institucionalizado. Isso é bom, porque a primeira coisa que o Plínio me perguntou, ou seja, agora é o Corinthians que está fazendo esse trabalho? Sim, é o Corinthians que está fazendo. Isso é um avanço, claro que é, né? Mas também ele nos traz responsabilidades, desafios, né? Não é fácil, você está num ambiente corporativo, vamos dizer assim. É um ambiente que ele exige da gente inteligência, exige da gente a responsabilidade de estar num ambiente como esse. Então, a gente teve que foi um avanço, foi um evento muito bom, foi transmitido pelo ouvinte das rádios, acho que o Ginaldo pode dizer melhor depois, teve uma boa repercussão também, não teve, Ginaldo? Foi legal, o pessoal gostou, né? E muita gente de fora querendo participar das reuniões, o Leandro, que foi presidente da República Popular do Corinthians, sabe que tem muito contato com o pessoal dos outros estados, o pessoal querendo, nós vamos ter que fazer reuniões, talvez até depois dessa, num sábado, para que as pessoas possam participar, vir aqui de fim de semana, quem não pode, quem trabalha à noite, às vezes, ou que é de fora de São Paulo, que não pode vir. Né? Então a reunião foi muito boa. Em breve, a gente fez a filmagem, o Felipe aqui vai falar depois, a gente fez a filmagem da primeira reunião, já temos material. Então, como eu disse, essa parte de comunicação nós vamos melhorar. Mas em breve a gente vai pôr o vídeo
da primeira reunião, para quem não assistiu, até para os ouvintes da rádio também, vão estar nos nossos canais do YouTube, do Facebook, e também vamos ter uma produção de um artigo, de um pequeno paper aí sobre a primeira reunião, que ainda também não conseguimos apresentar, mas a gente vai apresentar agora muito em breve, né, Rafa? Aí já fazemos essas duas coisas juntas aqui, apresentando dessa reunião de hoje e da próxima reunião. Pois bem, gente, era essa saudação que eu queria fazer inicial para vocês, contextualizar, dizer que esse trabalho é um trabalho que nós estamos fazendo com muito amor, com muita energia. Esse grupo que está aqui hoje, que tem participado das nossas reuniões, é um grupo muito abnegado, muito esforçado. Está todo mundo aqui voluntário, né? E tentando equilibrar o cotidiano. A vida não é fácil, todo mundo é ocupado e tentando fazer da melhor forma possível, tá? Ninguém aqui está contratado, nada. Nós estamos aqui mesmo fazendo por amor, jogando por amor e por tesão também. Então, sem mais delongas, eu queria aqui começar com a ordem do dia. Eu queria convidar aqui o Rafael. Rafael, está pronto já? Então o Rafael vai falar um pouco brevemente para vocês sobre essa primeira frente de pesquisa que a gente vai organizar, que é sobre os anos pré-Corinthians. Pode bater palma com o Rafael. Bom, gente, boa noite. Tenho pouca intimidade com o microfone, então se estiver ruim, vocês por favor me avisem, tá? Eu vou falar brevemente sobre uma parte do trabalho que a gente que o NEC está organizando, que é estudar os anos que precedem a fundação do clube. Então primeiramente vou falar um pouco sobre como que a gente chegou nisso e falar alguns pontos que a gente levantou e alguns acontecimentos que a gente vai se aprofundar nessa pesquisa. Pretende ser breve. Então, quando a gente começou a conversar sobre formar um grupo de pesquisa, sobre quais temas a gente abordaria nas nossas pesquisas, a gente começou a pensar muito na cronologia do clube, pensar como que a gente poderia contar essa história, e são diversos momentos interessantes, né? A gente poderia começar falando da democracia, a gente poderia começar falando da invasão, a gente poderia falar do time do campeão do quarto centenário, a gente poderia falar do Tatu, o jogador negro, que foi um símbolo na época. Mas como eram muitos eventos, a gente começou a pensar, vamos construir uma ordem cronológica para que a gente possa depois compilar esses eventos em ordem, colocar um atrás do outro, formar uma linha do tempo. Então, a gente naturalmente falou, então vamos pensar ali a fundação do clube e começar a estudar ele de década em década, né? Então, de 10 a 20, ou pensar até 22, vamos começar a pensar, sei lá, da fundação até a profissionalização. E aí, em conversas com o Walter, com o Júnior, que é um colega que hoje não pode estar aqui, a gente pensou que se a gente partisse da fundação, a gente ia perder toda a riqueza, todo o campo ideológico prévio de onde o Corinthians se estabeleceu. Para o Corinthians poder ser fundado, houve uma movimentação, houve não me fugir da palavra, mas existia um campo ideológico prévio em que o Corinthians pôde se fundamentar. E se a gente começar a ver a partir da fundação, a gente vai pensar muito mais num Corinthians já existente, num Corinthians já nas ações, nos jogos e em tudo que o Corinthians produziu a partir da sua existência, e vai perder essa composição que dá a gênese do Corinthians ser o clube popular que ele é. Então, a partir daí, a gente fez essa opção de pegar esses anos pré-Corinthians e levantamos três pontos que são importantes, né? O primeiro que a gente elencou aí é pensar o que era o Bom Retiro no final do século XIX e no começo do século XX. O Bom Retiro tem aí algumas características importantes nesse momento, que é
o fato de ter a estrada de terra, a estrada de ferro, que na época chamava São Paulo Highway, depois virou Santos Jundiaí, que servia para escoar a produção do café do interior para o litoral, no Porto de Santos, que na época era o segundo maior porto do país. A imigração italiana e espanhola é um outro ponto que a gente acha importante, porque, querendo ou não, são os operários daquela época, e aí surge a questão vou usar termos um pouco mais acadêmicos, mas do darwinismo social e da eugenia, que a chegada dos italianos, dos espanhóis, é uma política de Estado de branqueamento da população, né? Existia um pensamento de que não só o Brasil, mas toda a América do Sul, toda a América Latina não ia para frente porque tinha muito negro. Então existia uma pauta do Estado de branquear a população. Mas aí como chega uma maioria de italianos e espanhóis, acho que o que o Estado não contava, e aí chega o terceiro ponto, é que um grupo grande dessas pessoas vem influenciadas já pelos escritos anarquistas que ressoavam muito na Itália, então elas vêm, ao invés de compor de se fragmentar, de fragmentar a classe operária brasileira, ela vem e se soma a esses ex-escravos, a esses negros operários que formavam a classe trabalhadora brasileira. Então, estudar esse movimento, então, os 3 pontos, né, que a gente elencou são o Bom Retiro no final do 19 e começo do 20, a imigração italiana e espanhola e os movimentos anarquistas nesse período. Então, esse período histórico, que é o final do 19 e o começo do 20, é o que impulsiona esse começo da industrialização na capital paulista, né? E aí essa industrialização, como todo grande evento capitalista, ela é desigual. Então você tinha as pessoas que colhiam aí os júbilos da cafeicultura, com muito dinheiro, vivendo ali nas partes altas da cidade, né? E aí eu sempre gosto de falar de 2 bairros, que é o Campos Elíseos, que está inspirado na Champs-Élysées, que é uma importante avenida francesa, e Higienópolis, que é construído justamente no par de oposição com a Barra Funda. Né? Higienópolis, como o nome diz, tem uma proposta higienista, né, de separar os ricos dos pobres que viviam na Barra Funda. Os limpos, ricos, higiênicos de Higienópolis, dos pobres sujos que viviam na Barra Funda. E, bom, então, a partir dessa divisão entre os que viviam no alto e os que viviam nos bairros, nas várzeas dos rios, do Tietê, do Tamanduateí, que acabaram formando aí os bairros operários históricos de São Paulo, Brás, Barra Funda, Moca, Pari e o próprio Bom Retiro, a gente começa aí a composição do que seria essa classe trabalhadora em São Paulo, formada pelos imigrantes por esses negros alforriados, por esses ex-escravos. O porquê do Bom Retiro? O Bom Retiro, como eu já disse, tinha a estrada de ferro e ele tinha a primeira hospedaria de imigrantes, embora hoje a gente tenha um memorial dos imigrantes aqui no Brás, a primeira hospedaria de imigrantes ela foi fundada no Bom Retiro em 1882. E é de lá que acontece um grande evento, né, nessa primeira década do século XX, acontece um grande evento que é o 1º de maio de 1907. E nesse 1º de maio, a classe trabalhadora brasileira ela consegue se organizar de uma forma... Esse talvez seja o 1º de maio mais importante que a gente teve no Brasil, né? O 1º de maio, desde de 1906, houve uma pauta em todo o Brasil de que em 1907 se chamaria uma grande greve. E a principal pauta dessa grande greve era a diminuição da jornada de trabalho para 8 horas diárias. E essa greve começa no 1º de maio de 1907 e vai até 15 de junho de 1907, né? Então acabou de completar aí 98 anos, né? Ontem completou 98 anos. E era uma greve que sai vitoriosa. Se hoje a gente trabalha aí 8 horas por dia, deve-se muito a essa luta desse 1º de maio. E quem encabeça esse 1º de maio são esses trabalhadores, principalmente esses trabalhadores imigrantes, e aí o destaque para essa região do Bom Retiro,
pelo fato de estar às beiras da linha do trem. Então essa greve, ela só ganhou, o epicentro dessa greve do 1º de maio foi em São Paulo. E ela só ganhou a contingência de afetar o estado todo, porque ela estava à beira ali do trilho do trem. Então, toda a região, se é que a gente pode chamar de região metropolitana de Jundiaí, toda a região metropolitana de Santos, se é que a gente pode chamar assim, essa greve ecoou por toda essa região, e o Bom Retiro ele é importante nesse momento, justamente porque o trilho do trem passa no meio de onde é o epicentro dessa greve. Então, essa primeira pesquisa que a gente está pensando de ver esses primeiros anos, os anos pré-Corinthians, é para organizar um pouco algum desses eventos que eu tentei elencar aqui rapidamente, né? Porque foi nesse terreno fértil que a gente tem um grupo aí de 13 trabalhadores que se organizaram para fundar um clube que se tornou o que a gente pode dizer aí, um dos clubes mais populares do planeta. Então, como eu disse, a fala era breve, né? A ideia dessa primeira pesquisa é a gente conseguir organizar o que foram esses primeiros anos e quais foram as condições que geraram a oportunidade de um grupo de trabalhadores formar um clube em um contexto em que o futebol era extremamente elitizado. Bom, é isso. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu vou passar já para a Alessandra, não fica aqui. É o seguinte, nós estamos, como eu disse no começo, não temos um critério para ingressar aqui no NECO. Então, se algum de vocês que está aqui presente, isso é importante eu dizer para vocês. Todas as nossas pesquisas, isso vai servir para o que a Alessandra e a Valquíria vão falar daqui a pouco, a gente está prevendo aqui uma metodologia, quer dizer, não precisa ser universitário, não precisa ser acadêmico, se for também, legal, ótimo, vai nos ajudar muito. Mas não precisa para ser pesquisador. Nós estamos até querendo ter um trabalho, viu, Plínio, de capacitação e de formação de pesquisadores aqui no NECO. Então, por exemplo, essa pesquisa sobre os anos pré-Corinthians, caso alguém que esteja aqui presente queira fazer parte das pesquisas, queira ajudar aqui o Rafael, o Júnior, o Rogério, o Walter, outras pessoas que estão envolvidas nessa pesquisa, fiquem à vontade. Eu não vou falar para vocês saírem onde vocês estão agora e procurarem o Rafael, porque vai atrapalhar aqui o andamento da reunião. Mas anota no papel o nome, o telefone e dá para o e-mail, né? Hoje ninguém usa mais telefone, né? E passa o e-mail para o Rafael, porque aí a gente pode, ou quem está ouvindo na rádio também, qual que é o teu e-mail, Rafael? Rafael, CC, 2 letras C, Lopes com S, @gmail.com. Rafael, CC, Lopes, @gmail.com. Então serve para quem ouviu na rádio, serve para quem está aqui também que anotou. E depois, se quiser também passar aqui para o Rafael, que queira participar do grupo de pesquisa, como eu disse, fique à vontade, do jeito que puder participar. A gente está querendo criar essa metodologia e vai precisar de gente. Hoje até aqui o Plínio trouxe um monte de material muito legal aqui para o NECO. Nós vamos precisar de gente realmente para fazer pesquisa. Beleza, Rafa? Então eu quero convidar a Alessandra, a Valquíria vem aqui também. Palmas para elas. Esse momento, inclusive, para quem não tem imagem, para quem está na rádio, é muito importante para as mulheres que estão ouvindo e que porventura queiram participar. O Núcleo de Estudos do Corinthians vai ter aqui uma frente de pesquisa, nós vamos fazer estudos sobre gênero, a mulher no futebol, e quem vai falar aqui é a Alessandra. Boa noite a todas e a todos. Bom, meu nome é Alessandra, mas todos me chamam de Ale, eu prefiro. Eu sou uma das integrantes da Divisão de Estudos sobre Gênero do NECO e hoje nós vamos fazer uma pequena apresentação sobre a nossa proposta, para que vocês também, caso queiram, participem desse grupo de pesquisa. Quero lembrar que esse trabalho não tem fins lucrativos, nem para o Corinthians, nem para o NECO, nem para as pesquisadoras. Então, primeiramente, por que esse grupo de estudos sobre gênero foi formado? Primeiro, para que a gente possa produzir alguma referência do papel da mulher dentro do Corinthians, para que nós possamos ser reconhecidas como sujeitos ativos dentro do clube, com as nossas experiências e com as nossas histórias.
Bom, boa noite, eu sou a Valquíria, acredito que eu conheço algumas das mulheres aqui, né? Agradeço pela presença, é muito importante a presença de vocês, como a gente estava conversando lá fora, né? Bom, a Lê falou de algumas histórias, né? E o que essas histórias podem nos dizer quanto à questão das relações de gênero? O que é ser mulher e gostar de futebol ao mesmo tempo? Eu não ia contar, mas eu vou contar. Se meu pai estiver me ouvindo agora, é a primeira vez que ele está ouvindo isso. Meu pai organizava jogos de futebol, né? De times de várzea. É muito feio isso, gente, não repitam. E eu sempre gostei muito de futebol. Eu tenho 2 irmãos e ele sempre levava os 2 irmãos para o campo e eu ficava. E aí ele me mandava fazer sanduíche para os jogadores em casa. Então eu ficava na cozinha e em casa fazendo lanche. Isso eu tinha uns 12, era criança, né? E aí uma vez eu me revoltei e eu cuspi no pão. Cuspi no pão, mas eu fiquei com tanta raiva que eu cuspi no pão e coloquei o pão lá. Hoje eu fico pensando, isso é coisa até, já virou assunto até de terapia, enfim. Eu acredito que todas nós temos histórias parecidas, nós mulheres aqui, torcedoras, pessoas que gostam, mulheres que gostam de futebol, né? E a relação entre as mulheres e futebol, ou seja, diz muito sobre as relações de gênero, né? Pode passar o slide. Bom, objetivos gerais. Desenvolver estudos e pesquisas sobre as relações de gênero. E aí eu fiz a gente montou aqui, né, uma breve explicação sobre o que é gênero. Gênero é uma palavra utilizada para apresentar os valores e princípios de cada um de nós, mulheres e homens. Ou seja, fomos criados de maneira a entender que há coisas de meninas e de meninos. Por exemplo, brinquedo de menina, brinquedo de menino. Cor de menina, cor de menino. Esporte de menina, esporte de menino. Balé não é para menino. Futebol não é para menina, né? E, bom, é isso. Isso pode ser estendido, inclusive, para as relações de trabalho, né? Para as profissões. Existe profissão de menina e profissão de menino. Pode passar o slide. Quanto aos objetivos específicos, captar e compreender a percepção da torcedora corintiana relacionada a essas questões de construção de gênero. E o que isso quer dizer? Será que há coisas de meninas e de meninos que se expressam no clube, no campo e na torcida? Será que a gente reproduz isso na nossa conduta? E será que o clube, a torcida e o time reproduz isso para conosco? Há posições de torcedoras, mulheres e de torcedores, homens. Como que a gente lida com isso? Então, com base nos dados que nós coletaremos, nós vamos analisar as percepções vividas pelas torcedoras dentro do Corinthians. As problematizações e as considerações serão feitas em conjunto com vocês que escolherem participar dessa divisão de estudos. Com vocês, esse núcleo vai ficar muito mais interessante. Estão todas convidadas. Ainda nos objetivos específicos. E como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente pensou foi fazer um mapeamento da significação das mulheres dentro do Corinthians. Imaginando como seria esse processo. Fazer um levantamento das conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres no Brasil, de maneira geral, e relacionar essas conquistas com aquelas dentro do time. A quantidade de torcedoras, dentro do estádio, como que isso se dá? Será que o que acontece na sociedade também acontece dentro do clube? Afinal, onde estão as corintianas? Quem são essas corintianas? Muitas dessas experiências foram passadas por muitas de vocês aqui dentro. É a quantidade associada de conselheiras, nós tivemos só uma gestão feminina aqui dentro do clube. E o que se espera com esse levantamento? Sabe
saber se o que acontece na sociedade acontece também aqui. Se não acontece, por que não acontece? Isso é importante, não é importante? Enfim, é a pesquisa que vai trazer isso para a gente. Para além dessa primeira sugestão, porque quando a gente monta um grupo de pesquisas, a gente vai pensando o que dá para fazer trabalhando um determinado tema. Então, nós colocamos alguns outros para que vocês escolham, ou sugiram, enfim. Primeiro deles, dominação masculina, o machismo. Estádio e clube ou estádio versus clube? O que acontece no clube é diferente do que acontece no estádio e vice-versa, ou os dois têm a mesma dinâmica. Por exemplo, qual e como é o nosso espaço no estádio e no clube? O que há de construção de gênero que aparece nesses locais? Nós somos protagonistas, somos parceiras ou somos coadjuvantes? Segundo tema, visibilidade da mulher no futebol e no Corinthians. Como a jogadora é vista dentro do Corinthians? Esse sujeito existe? Se existe, como existe? Como ela é significada? Bom, próximo item é assédio sexual. Assédio sexual existe, é fato, né? A gente aceita porque, como, serve para reflexão. E o que a gente faz quando a gente é assediada? Né? Dentro do meio futebolístico e isso se estende aos estádios, etc. Né? O próximo item, somos todas Marlenes. A gente escolheu isso, né, de comum acordo. Bom, é o seguinte, como foi significada a única gestão feminina do clube? Qual o teor da veracidade das histórias contadas? Né? E o que a gente pode trazer dessas histórias para a gente, para nós mulheres? O que acontece nas histórias que a gente ouve da única gestão feminina, né, que a gente pode trazer para as nossas histórias? Todas aqui temos algumas histórias, né? E o que da construção de gênero está inserida nessa história? Né? Nessas histórias. Bom, o outro item é mãe, trabalhadora, companheira, corintiana e o gênero. Qual é a ordem? Há uma ordem? Quais valores e obrigações se colocam como os primeiros? Qual o espaço que o time ocupa entre a mãe, a trabalhadora, a esposa ou a namorada? O que vem primeiro? O que é deixado para depois? Agora, como que a gente faz uma pesquisa? Há duas formas, duas metodologias, que são a qualitativa e a quantitativa. Primeiro, a quantitativa. É um tipo de pesquisa baseada em número. Por exemplo, de sócios torcedores. Quantos deles são mulheres? A pesquisa quantitativa é para a gente ter uma ideia do universo no qual a gente vai pesquisar. É como se fosse um mapa, no caso do Corinthians, da representação das mulheres. E onde nós buscaríamos esses dados? A gente pensou que a principal fonte é o próprio clube, através da composição da diretoria, do programa Fiel Torcedores, das torcidas organizadas e outros que vocês podem sugerir também. Já as pesquisas qualitativas, a partir delas nós podemos avaliar os números coletados na quantitativa. Por exemplo, vamos supor que do total de sócios torcedores, as mulheres representem 5%. Aí a gente pensa, qual é a porcentagem de mulheres no Brasil? De modo geral é meio a meio, tem 50 de homem e 50 de mulher. Mas como sócio torcedor, a gente só tem 5% de mulher, ou seja, haveria um problema aí. Isso é ruim, isso é bom, aquilo que eu já falei a gente vai ver no final da pesquisa. Mas que há uma desproporção, é possível que exista. Dentro da pesquisa qualitativa, nós podemos utilizar algumas técnicas. Nós pensamos em utilizar grupos focais, que são tipos de reuniões com 2 pesquisadoras, mais ou menos 10 debatedoras. A gente lança um tema e conversa sobre ele
fazendo reflexões e chegando a algumas considerações. As entrevistas serem estruturadas normalmente entre a pesquisadora e o entrevistada, a história de vida, que é uma técnica muito interessante, porque a gente acredita que muitas histórias de muitas mulheres aqui digam muito sobre o que aconteceu na sociedade e, portanto, do Corinthians que está inserido nela. Então, como que acontece? Nós escolhemos um tema desses que nós sugerimos, ou outro que vocês podem propor, escolhemos uma técnica, coletamos o material, analisamos esse material, desenvolvemos um texto que pode ser um artigo ou um relatório que será publicado pelo NECO, e esse material vai contribuir para que nós demarquemos mais um espaço dentro do Corinthians, e ainda ele vai ficar com o patrimônio de uma produção de mulheres, e nós vamos deixar o nosso legado dentro do clube. Bom, a gente vai passar para o cronograma. Bom, a gente colocou uma data aqui, limite, né, para o cadastro de pesquisadoras, né? Lembrando que não há necessidade de pré-requisitos. Não, há necessidade sim. Tem que ser mulher. Tá? Até dia 7/7 de 2015. Tá? 7/7 do mês que vem. Tá? Para o cadastro de pesquisadoras. Depois a publicação dos nomes das pesquisadoras e respectivos assuntos a serem pesquisados, tá? Isso em meados de... até dia 14 do 7 sai, dá um tempo de uma semana para a gente poder organizar a lista direitinho e confirmar, tá? Bom, a apresentação dos resultados. Mensal, a gente tem sim que apresentar, né, os resultados parciais do desenvolvimento da pesquisa, né? A primeira a gente calculou mais ou menos entre 18 e 20 do 8, né, o primeiro resultado parcial da pesquisa, né? E, bom, o resultado final, a gente terminar com uma festa de encerramento no dia 8 de março de 2016, que é uma data simbólica para nós mulheres, né? Eu gostaria de ressaltar que, bom, não há pré-requisitos, vocês estão todas convidadas, é muito importante a participação de vocês, a colaboração de vocês. No início do slide tem o e-mail da gente, mas aí se quiserem eu deixo o Facebook, o WhatsApp, enfim. Tá? Ah, tá. Bom, eu vou falar o e-mail da Alê, Ale Almeida, o e-mail dela é dona@alealmeida, tudo junto.com. E o meu é Valquíria Binas, valquiria.binas@gmail.com, tá? Mas o pessoal que estiver aqui, as meninas que estiverem aqui, depois quiserem pegar o nosso contato, fique à vontade. Eu vou passar para a Lê agora, para ela fazer as considerações finais. Agradeço novamente e eu conto com vocês. Obrigada. O Corinthians ele foi protagonista de muitos eventos, muitos fenômenos sociais, como por exemplo o movimento anarquista, a invasão corintiana de 76 em pleno regime militar. A discussão sobre gênero está na pauta, seja na particular ou na pauta do Estado. Ainda são necessários muitos avanços para o enfrentamento da desigualdade de gênero, mas nós acreditamos que temos força e capacidade suficientes para participar e contribuir para esse debate do gênero feminino. Muito obrigada, boa noite.